Olá, bem-vindos de volta e para quem não me conhece, meu nome é Thaline do canal Resenhando e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse livro aqui ele é considerado um livro polêmico, ele foi escrito lá no início do século XVI por Nicolau Maquiavel e ele tem diversas interpretações, ele teve diversas interpretações ao longo da história, tanto para o bem quanto para o mal, como se isso fosse um manual do mal ou apenas um manual que guiava os governadores da época. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele e vocês vão poder entender um pouquinho mais o porquê dessas polêmicas e espero que leiam o livro, né, para entender melhor e mais se aprofundar mais nesse assunto também. Maquiavel, então, ele nasceu em 1469. Ele é descendente do ramo pobre da nobreza toscana. E ele teve, assim, o pai dele era advogado, então ele foi muito influenciado, olhem só, ele foi muito influenciado a ler pelo pai dele. Então ele lia muito quando ele era pequeno, ele lia principalmente os clássicos latinos e italianos. Ao longo da sua vida, ele desempenhou vários cargos públicos. Desde os mais simples, ele começou de baixo, até se tornar o segundo chanceler da República. Então era ele quem orientava os governantes e ele fez esse papel com diversos governantes, então ele tinha muita experiência nisso. Ele era responsável por administrar os negócios e as relações externas, executando as decisões dos Otimati, que eram um partido político conservador romano. Como ele trabalhava ali como assessor de vários embaixadores, ele conviveu no dia a dia ali com vários monarcas, como por exemplo o rei Luís XIII da França, que era conhecido como Luís o Justo, e também com César Borgia, que era um príncipe que, inclusive, foi ele quem inspirou inicialmente Maquiavel a escrever esse livro, porque Maquiavel considerava ele como um monarca muito assertivo nas suas decisões e foi ele que inicialmente inspirou Maquiavel a escrever o livro O Príncipe. O que acontece foi que ali em 1513, os Médici, a família Médici retomou o poder e o Maquiavel ele foi acusado ali de conspiração, ele foi preso, torturado e exilado. Só que foi justamente nesse exílio que ele resolveu escrever o livro, então. E ele dedicou esse livro ao filho ilustre da casa dos Médici, que era o Lourenço II o Magnífico. Então, do que se trata, no fim das contas, esse livrinho aqui? O Maquiavel ele fala sobre poder, sobre moral, sobre ética, só que ele sai um pouco dessa especulação puramente filosófica, como fala ali no início do livro. Ele busca analisar as situações práticas mesmo, as situações que ele estava vivendo ou que ele viveu, visualizou ali no dia a dia dele, nos cargos que ele exercia. Então esse livro aqui não se trata de pensar sobre um estado ideal. O Maquiavel aqui ele trata de entender como que nasce um principado novo ou como que se faz esse principado se desenvolver e quais as possibilidades que poderiam fazer com que ele deixasse de existir, com que ele caísse. Então Maquiavel, na verdade, ele é muito prático, né? Ele observa o dia a dia, ele observa as pessoas e ele propõe alternativas, propõe soluções de como os monarcas deveriam, os príncipes deveriam se comportar nessas situações para manter os seus governos, para que os seus governos sejam o mais harmônico possível. E o incrível desse livro é a gente pensar no momento histórico que eles estavam ali quando Maquiavel decidiu escrever esse livro. Talvez quando você for ler o livro, você vai ver que algumas observações parecem meio óbvias. Talvez não, né, para algumas pessoas, mas elas parecem meio óbvias. Só que naquela época, sem internet, sem toda essa convivência que a gente tem, ele conseguiu chegar a essas conclusões apenas estudando o comportamento humano e observando o que acontecia com as pessoas que ele assessorava ali na prática. Ele teve conclusões assim magníficas, ele conseguiu extrair muito bem o que é o comportamento humano, né, e como usar isso para que os reinados sejam o mais duradouros e harmônicos possíveis. Então ele é muito prático. E outro ponto é que Maquiavel ele enxerga o homem como egoísta por natureza. Então ele não compartilha daquela ideia de Rousseau, o mito do bom selvagem, né? Que fala que a gente nasce, o homem, ele nasce bom e ele é corrompido pela sociedade ao longo da sua vida. Ele acredita, pelo contrário, que os homens eles já nascem com essa natureza egoísta. E é em cima disso que ele trabalha no livro. Se a gente não consegue perceber isso, você não vai
entender muitas coisas que ele fala ali no livro. Então a gente tem que deixar isso como base. Ele acredita nessa natureza egoísta do homem. E é em cima disso que ele propõe as soluções. E é até interessante fazer aqui um adendo, que essa ideia do mito do bom selvagem, do Rousseau, ela é a base para esse momento do sentimentalismo que a gente está vivendo hoje. E que, inclusive, o Theodore Dalrymple escreve sobre isso, né? No Podres de Mimados, ali, A Vida na Sarjeta, que é outro livro dele, também fala um pouco sobre isso, que é esse sentimentalismo que ele chama como sentimentalismo tóxico, né? Que é essa vitimização excessiva, enfim. Só fazendo um adendo aqui que o Rousseau, ele foi a base para essa ideia do sentimentalismo tóxico. Então, vamos voltar aqui para a obra, foi só um adendo até. Fica de sugestão esses 2 livros do Theodore Dalrymple, que são muito interessantes para entender mais sobre esse assunto. Então, eu poderia dizer que esse livro trata-se de conselhos, observações que o Maquiavel fez, mas são conselhos que ele dá para esses príncipes, para esses monarcas, para que eles possam agir da maneira que ele acredita ser a mais correta, que vai ter melhores resultados. Então, ele é basicamente um manual. E eu separei aqui 3 conselhos ou 3 dicas que o Maquiavel dá que possam ser interessantes, que a gente pode usar na nossa vida e observar nos dias de hoje. Porque é muito interessante pensar que ele conseguiu observar coisas naquela época que a gente vê que até hoje é igualzinho, não mudou nada. Principalmente nessas questões políticas. Então, isso faz parte do comportamento humano, né? É quase que uma prova disso, né? Que ele estava certo em muitas das suas observações, por mais polêmicas que elas possam ser. O conselho número 1 que eu separei aqui, então, é que ele fala que os homens trilham quase sempre caminhos já percorridos. E ele fala que é exatamente isso que a gente deveria fazer, que um homem prudente deveria fazer exatamente isso, e eu vou explicar melhor. Essa ideia, isso que ele falou, é basicamente o que faz o mundo avançar, o que faz o conhecimento que existe no mundo, né, entre todas as pessoas ali, que ele fique cada vez maior. Porque assim, ninguém precisa começar do zero. Foi começado do zero uma única vez. As outras pessoas vão sempre começar do ponto que aquela pessoa anterior parou. E dela vai avançar mais um pouquinho ali no conhecimento. E depois a próxima geração, uma outra pessoa vai começar dali, e aí vai aprender um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais como funciona determinada coisa ou, né, uma determinada situação, e vai chegar até aqui. Depois uma próxima geração vai avançando, e é assim que o conhecimento vai crescendo no mundo, né, como se fosse o ciclo do conhecimento. Ainda mais hoje, com a internet, né, e com esse compartilhamento de informações, a gente pode pensar, por exemplo, um cientista. O átomo, ele foi descoberto apenas uma única vez, ele não foi descoberto várias vezes, ele foi descoberto uma vez. Alguém descobriu que ele existia, por exemplo, e depois, sei lá quanto tempo, uma próxima geração ou 2 gerações depois, estudaram mais sobre aquele átomo e descobriram ali particularidades que ninguém antes tinha descoberto. Agora, a próxima pessoa, ela não precisa mais descobrir isso aqui já está ali para ela começar daqui. Então, daqui ela vai descobrir mais ainda sobre aquele átomo. E depois, a outra pessoa vai descobrir mais ainda, e esse conhecimento vai se somando, ele não vai se excluindo. Esse é o ciclo do conhecimento, e é isso que faz o mundo andar para frente, o mundo avançar, as pessoas conseguirem descobrir e criar novas coisas. É isso que faz. E é curioso que muitas pessoas acreditam que as pessoas criativas são aquelas que inventam uma coisa completamente nova, que inventam uma coisa que nunca foi inventada. Isso é muito difícil de acontecer. As coisas, elas são inventadas uma única vez, e normalmente isso aconteceu lá muito no passado, muito longe. O que se faz hoje em dia é adaptar, melhorar, deixar aquela coisa mais eficiente. Então, hoje, as pessoas que a gente chama de pessoas criativas, elas não são aquelas que vão criar uma coisa do zero. Elas são muito mais aquelas pessoas que vão pegar uma coisa que já funciona e vão adaptar aquilo, vão melhorar aquilo, vão tornar aquilo ainda mais eficiente. E no caso ali do livro, do Maquiavel, que ele está falando, na verdade, dos governantes, né? O caminho que um bom governante percorreu ali, para os outros, eles deveriam se inspirar nesse caminho e não tentar trilhar um caminho totalmente diferente só para não fazer igual ao outro. Se viu que aquilo está dando certo, não tem problema nenhum em você seguir aquele mesmo caminho. Você vai seguir ele do seu jeito, né? Ele não vai ser 100% igual, mas ele vai seguir na mesma direção. Aquilo funciona. E ele falou que seria, né, uma perda de tempo você ficar tentando reinventar a roda. Você tem que seguir por caminhos que já foram trilhados.
Isso é uma coisa positiva, né? Muitas pessoas tentam evitar isso. E ali ele fala justamente que um bom governante deveria prestar atenção nisso, naquilo que já funcionou. E sobre essa questão de se aproveitar, digamos assim, dos conhecimentos que outras pessoas já criaram, trilhar os caminhos que outras pessoas já trilharam e começar dali para frente, é uma coisa que eu falei muito no vídeo Por que Ler. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima para vocês assistirem ele depois desse vídeo aqui, porque ali eu falo, né, a relação que os livros têm com isso, como você consegue usar os livros como uma base ali. As pessoas já estudaram tudo aquilo, resumiram aquilo em um livro e é dali para cima que você vai começar, você não precisa começar do zero. O segundo conselho que eu separei aqui é que Maquiavel fala para você sempre mirar um pouco mais alto do seu objetivo para conseguir atingir ele. E ele usa aqui um exemplo dos seteiros, que eram aqueles que atiravam flechas, que para conseguir atingir o seu alvo, eles sempre acabavam mirando um pouco mais acima do alvo, para que quando a flecha fizesse a curvatura, ela chegasse no ponto que eles esperavam. Claro que isso aqui tem uma relação com a curvatura da Terra, são cálculos matemáticos para chegar nesse ponto. Mas o que a gente pode usar isso como uma metáfora é que a gente sempre tem que mirar um pouco mais alto do que aquilo que a gente quer chegar, porque o ser humano tem uma tendência a desistir um pouco antes. Então, quanto mais alto você mirar, mais longe você vai acabar chegando. Então, não tem por que a gente deixar a nossa régua por baixo. É melhor que a gente deixe a nossa régua muito alta para que se a gente chegar um pouquinho aquém daquilo ali, ainda seja muito bom. E esse conselho dele é muito engraçado, porque a gente pode usar isso para situações muito cotidianas, como por exemplo, quando você resolve fazer uma dieta e você fala que vai fazer 7 dias de dieta e faz 2. Se você, quem sabe, aumentasse isso, vou fazer 10 dias, pode ser que você fizesse 5. Já ia ser melhor. Então, é nesse sentido que ele está falando. Ou quando você coloca uma meta de ler 10 livros no ano e acaba lendo 3. Se você, quem sabe, colocasse a meta de 20, você ia acabar lendo 7, 8, 9. Então, seria nesse sentido, que mirar sempre um pouco mais longe, né? Você quer aprender tudo sobre um determinado assunto, você vai estudar muito, você dificilmente vai aprender tudo sobre um determinado assunto, mas você vai saber muito sobre aquele assunto, provavelmente muito mais do que aquelas pessoas que só queriam saber um pouco e vão acabar estudando ainda um pouquinho menos. Então, é nesse sentido que ele fala, e esse conselho é muito bom pra gente mesmo no nosso dia a dia, hoje em dia, né? Bom, esses 2 primeiros conselhos, acredito que eles sejam coisas que muitas pessoas já pensaram sobre isso, já observaram, e eles não são tão polêmicos ali, né? A gente consegue entender que isso realmente funciona. O terceiro conselho, por outro lado, é um conselho que eu acredito que algumas pessoas não vão concordar, talvez. Ele é um pouco mais polêmico, mas ele é muito certeiro. E o curioso é a gente lembrar novamente que isso foi escrito lá em 1500, no início lá de 1500. Então, para isso valer ainda hoje, para isso ser tão certeiro ainda hoje, é porque Maquiavel foi muito assertivo nos seus pensamentos sobre o ser humano. Esse daqui, esse terceiro conselho, você precisa ter ali as bases que o Maquiavel tinha, como eu já mencionei. Ele fala que não é preciso ser, é preciso parecer ser. E aqui a gente tem que pontuar que ele está falando dos governantes. Para governar não é preciso ser, é melhor, né? É preciso parecer ser. Ele também deixa claro que ele entende a importância de um governante ter palavra e manter a sua palavra. Só que, por outro lado, se manter a palavra significa que ele vai ter que prejudicar ali o governo, a governança dele, é melhor não manter a palavra. Esse é o conselho que ele dá. Ele justifica essa ideia falando que se nós estivéssemos apenas no meio de homens bons, esse conselho seria ruim. Ele admite isso. Mas como a gente tem que lembrar daquilo que eu falei lá no começo, que ele pensa que os homens, ele acredita que os homens, eles por natureza são egoístas e ambiciosos. Então ele fala que nós não estamos no meio somente de homens bons. Então esse conselho ele é necessário, você tem que ser esperto, é mais ou menos isso que ele está falando. Não dá para ser muito bonzinho, porque como as outras pessoas não são boazinhas também, você vai acabar perdendo ali seu reino, vai ser atacado, as coisas não vão funcionar. Então, basicamente, o que ele está dizendo não é para você não ter palavra. Se necessário for quebrar a sua palavra em nome desse governo, em nome de manter esse reinado, então isso é justificável. Ele fala então que nunca faltaram razões para que os governantes não dissimulassem a sua palavra. E pensa que ele está falando isso lá naquela época,
E ainda hoje isso vale 100%, porque ele diz que muitas pessoas, elas se deixam enganar, conscientemente, elas querem ser enganadas. Elas preferem eleger aqueles que parecem ser virtuosos do que aqueles que realmente são. Então, como ele justamente está falando para os governantes, se as pessoas preferem eleger aqueles que parecem ser e não aqueles que realmente são, o que um governante precisa fazer? Ele precisa parecer ser para poder ser eleito, né? Isso vale ainda para os dias de hoje. É muito melhor você sinalizar uma virtude ali, parecer que você é bonzinho, do que você realmente ser bonzinho. Até porque se você realmente for bonzinho, você não vai sobreviver ali dentro do tanque de tubarões, que é a nossa realidade política. Por mais que algumas pessoas possam não concordar com isso, essa é a nossa realidade atual. E era a realidade do Maquiavel lá em 1500. Então, né, mais de 500 anos se passaram e as coisas não mudaram. Então, é interessante até você ver no livro do Bruno Garchagen, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, tem um trecho lá que ele fala sobre isso. Por que ao invés da gente eleger os melhores, são os piores que chegam ao poder? Porque meio que a pessoa, se ela for muito boazinha, muito bobinha, ela não vai conseguir chegar no poder, justamente porque as pessoas em volta ali, quem está concorrendo com ela, não é bonzinho. Se ela for 100% honesta, ela não vai chegar até o poder, infelizmente, né? Isso não é uma coisa boa, não é positivo isso, só que é a realidade. E é isso que Maquiavel traz aqui nesse livro, ele não está lidando com o ideal. Ah, todo mundo vai ser bonzinho, então vai dar tudo certo. Não, ele está lidando com a realidade dos fatos. Ele está observando o comportamento humano, o ser humano é assim. Então, o que um governante precisa fazer para se eleger de acordo com isso? E é isso que ele traz aqui, é esse manual que ele traz. Então, às vezes, isso foi interpretado de uma forma um pouco errônea por muitas pessoas, acreditando que ele está ali incentivando as pessoas a serem ruins, mas, na verdade, ele está mostrando como sobreviver nesse tanque de tubarões que é a política. E já era assim naquela época e continua sendo assim nos dias de hoje. E para finalizar, eu queria trazer aqui uma curiosidade para vocês. O Maquiavel, ele é muito conhecido por aquela frase do "os fins justificam os meios". E na verdade ele nunca disse essa frase. Tanto que nesse livro aqui, ela não é dita em momento algum. Quem disse essa frase, primeiramente, foi um poeta romano chamado Ovídio, na sua obra Heróides. Então, essa frase não é do Maquiavel, ela foi atribuída a ele ao longo do tempo, e como uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, essa frase, hoje em dia, se você for perguntar para qualquer um, a pessoa vai dizer que essa frase é do Maquiavel, mas ela, na verdade, nunca foi dele, né? Isso foi atribuído a ele ao longo do tempo. Como eu mencionei lá no início, esse livro foi dedicado ao Lourenço II, da Casa dos Médici. Só que, na verdade, esse Lourenço II, o Magnífico, ele pouco deu bola para essa obra aqui. Na verdade, ele não estava nem aí para ela. Só que ela sobreviveu, digamos assim, ao longo de todos esses anos, né? Mais de 500 anos. E hoje em dia ela é um manual prático de política. E ele é interpretado de forma errônea por muitos ou até usado de má fé, porque se você for ler com atenção, aqui você percebe que Maquiavel, e até o maquiavélico, né, que é atribuído a ele, que veio de Maquiavel, na verdade não tem muita razão de ser, né? Ele estava ali orientando. E a gente tem que sempre lembrar o contexto histórico daquilo, daquela época. Então, talvez hoje em dia isso aqui não possa ser levado ao pé da letra, mas muitas coisas são e já eram naquela época e continuam sendo até hoje simplesmente fantásticas. Os conselhos fantásticos e que até deveriam, né, muitos políticos hoje em dia deveriam seguir mais eles. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.